de piano, não é? Eu quis que a gente abrisse de forma diferente, ouvindo, porque tem essa relação muito íntima do cantor com o seu músico. E você nos trouxe esse pianista. Fala um pouco dele, né, que estava lá. Eu fiquei maravilhado, e vocês devem estar maravilhados com o que acabaram de ouvir agora. Daniel Gonçalves é um grande amigo, conheci em São Paulo, na Unesp, a gente estudava junto, ele era pianista da classe de canto, era aluno de piano, mas os alunos de piano tinham aqueles que eram bolsistas e acompanhavam os cantores nas aulas de canto. Ele estava, acho que no terceiro ano já, quando eu entrei na Unesp. Mas a gente se identificou muito em termos de repertório. Logo no primeiro ano a gente já fez um concerto com vários ciclos de canções, que muita gente falava em fazer, mas nunca fazia, e ele era doido para tocar e eu doido para cantar. Então juntou a fome com a vontade de comer, e a gente resolveu fazer. A gente fez um recital lá no Museu do Ipiranga, que era do lado da Unesp, em São Paulo, tem o Salão Nobre, é maravilhoso. E aí iniciou essa parceria? E iniciou a parceria que dura até hoje. E Maravilha. aí eu arrastei ele para a Escócia. Quando eu fui para a Escócia estudar, ele me perguntava as informações, eu passei tudo, ele foi estudar lá, se especializou lá, e hoje ele é um dos pianistas mais requisitados em São Paulo para acompanhar cantores e acompanhar a ópera. Maravilha. Parabéns, Daniel. Vamos aplaudir, vamos aplaudir, Daniel. Parabéns, Daniel. Alagoas está maravilhada com a tua arte aqui, mas vamos lá, a gente estava em São Paulo, aí esse avião agora vai rumar, né, vai sair do país. Então, como é que é a tua saída do país aí, como é que aconteceu isso e como é que... Quando eu fui para São Paulo, já foi assim, pensando em sair. Eu queria ter saído direto para o exterior, mas era muito difícil aqui, a gente não tinha as informações, e também, por sugestão da minha mãe, ela disse, vá para São Paulo, vá para um centro maior, faça a faculdade de música, que você já vai começando a pegar o que você precisa, e de lá você usa como trampolim para sair, né, e já vai com mais estrutura. E isso que eu fiz. Lá eu conheci as pessoas que estavam trabalhando no meio musical, eu venci vários concursos de canto por lá, pelo Sudeste, e me tornei uma pessoa conhecida. Esse é o cara que veio do Nordeste e ganhou os prêmios de todos nós aqui, está tomando a vez de todos nós paulistas aqui. Eu falei, eu não vim tomar a vez de ninguém, estou aqui de passagem. Falei. E de um lugar chamado Alagoas. Né? Ainda mais essa, né? Eu falei, não vim tomar o lugar de ninguém, estou aqui de passagem, quero ir para a Europa. E aí, assim, eu peguei o dinheiro desses prêmios e fui fazer prova lá fora, e assim, lá ganhei bolsa e fui estudar na Escócia. Olha. Passei 3 anos na Escócia, fiz uma escola de ópera de 2 anos, que a escola monta 3 óperas por ano. Dessas 6 óperas eu cantei em 5. Além disso, fiz também concertos em igrejas, oratórios completos, como o Messias, de Handel, o Elias de Mendelssohn, e tantas outras, o Oratório de Natal de Bach, coisas que eu não teria oportunidade aqui no Brasil de fazer. E diversos concertos de música de câmara, ampliei muito meu repertório de canção. E depois disso, fiquei mais um ano, depois dessa escola de ópera, fazendo uma pós-graduação em repertório de câmara e oratório. Ou seja, eu tive bolsa para tudo na Escócia. Assim, até chegar lá, foi muito difícil, contando os centavos. Depois que eu cheguei lá, passei 3 meses ainda também muito difíceis. E quando eu comecei a me inscrever para a seleção de bolsas de lá, acabei conseguindo, e aí eu fiquei numa situação um pouco mais tranquila. Depois de lá, eu fui trabalhar em Londres por 2 meses. Nesse meio tempo, pouco antes de sair do Brasil, eu consegui um agente para me representar no Brasil, e já tinha ido cantar em Manaus, no Teatro Amazonas. Antes de sair do Brasil, eu já tinha ido cantar no Teatro Amazonas uma ópera em forma de concerto. Que o maestro Malheiro gostou do meu trabalho e me deu a oportunidade. E depois disso eu fui cantar, enquanto estava na Escócia, vim para o Brasil sempre de férias, fui cantar no Festival de Ópera de Belém, 2 vezes. Depois fui cantar no Teatro Amazonas novamente, uma missa do padre José Maurício Nunes Garcia, que é um compositor brasileiro da época colonial. E fui cantar no
Palácio das Artes de Belo Horizonte, o Oratório de Natal de Bach e 2 cantatas de Bach com a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Fui cantar no Espírito Santo com a Orquestra Filarmônica do Espírito Santo, uma ópera também em versão de concerto, o Elixir do Amor. E tudo isso enquanto eu ainda era estudante, sabe? E logo depois que eu acabei o mestrado também. Aí, depois disso, eu disse, não, vou me estabelecer em Londres, porque tem muito... Apesar de eu ter tido trabalho aqui no Brasil, não era uma quantidade de trabalho que pudesse me manter aqui. Mas vamos parar em Londres agora. Vamos para Londres. Vamos para lá. São Paulo agora, foi para a Escócia e tal, paramos em Londres. Londres, ok. Pronto, vamos parar em Londres, mas vamos ouvir música. Né? Tem que ouvir música. Porque para em Londres vai parar assim, né? Tem que ouvir alguma coisa. Então vamos ouvir o que agora? Então aí, já que a gente parou em Londres, vamos ouvir a área do The Rape of Lucretia, que é o estupro de Lucrécia, né? A tradução em português, do Benjamin Britten, que é um compositor inglês. E a área se chama Within This Frail. Não precisa tirar as crianças da sala. Elas não vão entender. Então vamos lá, vamos ouvir mais Felipe Oliveira. Like a chrysalis contained within its silk oblivion. How lucky is this little light, it knows her nakedness, and when it's extinguished, it envelops her as darkness. There lies with her as night loveliness like this is never chaste if not enjoyed. It is just waste. Wake up, wake up, wake up, Lucretia. Wake up, Lucretia. Wake up, Lucretia. Wake up, wake up, wake up, Lucretia. Wake up, wake up, wake up, Lucretia. Wake up, wake up, wake up, Lucretia. Wake. As blood red rubies set in ebony, her lips illumine the black lake of night. To wake Lucretia with a kiss would put Tarquinius asleep awhile.
chegamos, estamos em Londres, e aí? Você fala que lá foi um estágio que você quis dar uma parada, ficou, se estabeleceu um pouco em Londres. Fiquei 2 anos em Londres trabalhando, eu tinha direito a um visto de trabalho depois que eu terminei o meu curso, e foi bom para ganhar experiência, assim, é o mercado, um dos mercados mais competitivos do mundo, o Reino Unido, os Estados Unidos e a Itália. E a Alemanha. São alguns dos mercados mais competitivos, mas o Reino Unido, a Alemanha e os Estados Unidos têm uma organização incrível. Então, se você aprende a trabalhar dentro daquele molde, daquele sistema de ensaios, você trabalha em qualquer lugar do mundo, né? Então, eu fui para lá, trabalhei com algumas companhias, não das mais importantes, porque eu estava começando a minha carreira, e depois apareceu a oportunidade de ir estudar na Itália. Eu sempre quis ir para lá. Os meus professores da Escócia diziam, olha, o seu repertório de ópera vai ser repertório italiano, então a gente acha que você devia ir para lá, imergir mesmo na língua, né, fazer uma imersão na língua e na cultura italiana, que isso vai te ajudar muito na construção dos seus personagens. Então eu fui para lá, apareceu uma oportunidade de estudar na escola de uma das maiores cantoras do século passado, que foi Mirella Freni, e ela dá aula, ela tem uma academia na cidade dela e dá bolsa, que era o mais importante. Né? Eu já estava com 34 anos e na Europa até 30 anos você consegue bolsa facilmente, depois disso fica mais complicado. Mas ela ainda dava bolsa até 35, então eu fui lá, disse, vou tentar, e ela me aceitou na academia, e lá estou até hoje, em Modena, porque o curso durava 2 anos, depois ela me convidou para fazer um ano extra, porque disse que eu iria me beneficiar de estar um ano a mais com ela, e esse ano, que eu ainda estou lá, ainda vou retornar para Modena, eu não estou mais como aluno, terminei o curso, estou como artista convidado, porque a escola faz concertos, vários, durante o ano, e eles resolveram oferecer para algumas pessoas que eles diziam assim, se a gente não tiver, por exemplo, na seleção não tinha nenhum barítono, como é que eles vão fazer quando tiver um dueto de soprano com barítono, tenor com barítono, mezzo-soprano com barítono? Então precisa ter um pouco de cada uma das vozes, e eles me deram essa oportunidade de estar lá, disseram, olha, a gente te dá hospedagem e alimentação, você fica baseado na Europa, sem custo, e você pode sair também para cantar todas as outras coisas que você conseguir de trabalho e para fazer audições para mais trabalhos. Então eu achei que era uma boa oportunidade, estou lá. Agora, dia 21 de janeiro, vou iniciar os ensaios para o Don Giovanni, que eu vou cantar em fevereiro, lá em Modena, e na cidade de Lucca, que fica na Toscana, que foi para onde o Coretti Fall foi agora em setembro, e eu vou cantar no Teatro de Ópera de Lucca agora em fevereiro. Depois eu tem vários outros projetos já em andamento, uma nona sinfonia com uma orquestra que está despontando na Europa, que chama Spira Mirabilis, e várias outras coisas. Maravilha. Tem o aniversário de 60 anos de carreira da Mirella Freni, que vai ser em abril, e ela convidou vários ex-alunos que estão fazendo carreira, e eu sou um dos que vai cantar também nessa festa. Maravilha, maravilha. A gente já está terminando o nosso programa, mas antes de ouvirmos a última música, eu não posso deixar de a gente fazer uma coisa que a gente pode, é muito déjà vu, como diz a história, mas eu acho necessária. A gente trouxe há algum tempo atrás, aqui há uns 2 programas atrás, uma moça de 26 anos que saiu de Alagoas e está brilhando como design de moda na Argentina, está indo agora para o México, a Otávia. Filha da Mirna, Otávia Porto, né? Uma menina nova e que está, quer dizer, uma alagoana que, numa profissão também complicada, mas que consegue já ter uma visibilidade internacional. Você, eu acho que outro jovem alagoano, né, que sai daqui numa profissão também complicada para você e que consegue, não tem como fugir disso, que é déjà vu, é clichê, mas o que dizer para um jovem aqui, né, alagoano hoje que tem um sonho de seguir a tua carreira, o que é que, né, é tão clichê, mas necessário. É um clichê necessário porque a gente precisa de alento, a gente precisa dessas experiências de Otávia, de Felipe, que alagoanos jovens
que acreditam nos sonhos e dão certo e conseguem. Os sonhos, eu tenho a dizer que os sonhos não são impossíveis e que para você conseguir um dia realizar seu sonho, você precisa colocar objetivos na sua vida e seguir, não objetivos inalcançáveis, pequenos objetivos, pequenos passos, e dar todos eles e fazer tudo para caminhar naquela direção. Precisa ter muita disciplina, precisa querer estudar muito e, acima de tudo, amar fazer música antes de qualquer outra coisa. Antes de pensar em ganhar dinheiro, o dinheiro vai vir depois, quando você fizer sucesso. Mas o mais importante é você ter prazer em fazer aquilo ali. Hoje, com a facilidade da internet, as pessoas conseguem ouvir mais coisas que estão sendo feitas na Europa, conseguem achar mais informações. Na época eu não achava nada, eu tive que catar tudo enviando carta para as escolas, pedindo informação, pegar um professor do exterior que eu conheci num festival e pedir informações, como é que eu faço, como é que eu não faço. Hoje isso está tudo disponível, mas eu digo que estudem e que se planejem, porque é possível. É possível. É isso. A gente termina não, a gente para aqui o nosso bate-papo agradecendo ao Felipe muito, eu que agradeço. Sucessão para você, a gente fica todo, como dizia minha avó, todo ancho, né? A gente tem esse termo aqui no Nordeste, eu fico todo ancho quando vê você lá, chega, você brilhando aqui, porque é um pouco da gente, né? Um pouco do alagoano que dá certo também, a gente quer o povo alagoano precisa desses exemplos de pessoas que dão certo. Então, sucesso para você, mas a gente não pode se despedir sem despedir um pouco com da música, né? Vamos nos despedir com música. Vamos ouvir o quê, então, eu acho que nossa despedida? A despedida tem que ser a despedida do recital, que foi uma peça que eu escolhi cantar junto com o Coretifal. Convidei-os para cantar o coro de onde eu saí, né? E é Este Teu Olhar, que é uma música muito conhecida da música popular brasileira, e eu gostei muito de fazer com eles essa peça, então, que maravilha. Esse Teu Olhar. Então, para você, Esse Teu Olhar, com Felipe Oliveira. Um beijo no coração de todos, até um próximo programa, fiquem com ele. Este teu